Boa noite por amor, boa noite, bom dia, boa tarde, independente do momento que você estiver vendo esse vídeo. A minha oração é que o Espírito Santo ilumine a face de Jesus e que enquanto a face de Jesus é iluminada, a nossa consciência de quem Ele é, de quem nós somos, do amor de Deus por nós se expanda ainda mais. Hoje, mais uma vez um talk especial, estreando a sua participação aqui nesse sofá branco, né? Sendo o porta-voz aí da pergunta de vocês, está aqui comigo o Tico Salles. Ei, gente, boa noite, tudo bem por amor? Uma honra estar aqui, coloquei até minha melhor jaqueta, ó, com vocês. Essa roupa aqui é roupa de coisa importante, então hoje estou muito feliz, vamos trocar essa ideia aí, vai ser muito bom. É isso aí. Eu gosto muito do talk. Na verdade, o talk para mim é um momento onde as coisas ficam mais claras ainda, porque é a hora que eu vou entender quais foram os questionamentos que as pessoas tiveram enquanto me escutavam falar, né? E especificamente falando, na última semana, na última celebração de domingo, onde a gente começou essa série Livre Ponto, né? E a gente falou sobre o pecado não me domina. Eu acho que ela carrega até um senso especial para mim e para nós como Por Amor, né? Porque a gente sabe que muita gente quando escuta graça é o amor de Deus, o que importa é o amor de Deus por você. A pessoa tende a achar o que a gente está dizendo é viva a vida que você quiser. Você não precisa ser justo, você não precisa ser íntegro, santo, porque Deus te ama e é isso aí, né? E é uma verdade, isso daí é uma verdade, inclusive eu deixei isso aí bem claro, né, na última celebração. Você pode realmente viver a vida que você quiser e não vai mudar nada para Deus. Mas a grande questão é que o apóstolo Paulo vai dizer, e foi o último verso que eu li no domingo, que nós não viveremos mais escravos do pecado por não estarmos debaixo da lei. Então o que ele está deixando aqui nessas entrelinhas é que o que me faz escravo do pecado é a lei, é o aguilhão do pecado é a lei. Então o que me faz escravo do pecado e do mal que eu não quero fazer e faço, e do bem que eu quero fazer e não faço, o que me faz escravo disso daí é a condenação, é a culpa, é o medo de Deus. Então o Paulo vai dizer que a lei veio para que o pecado aparecesse. Porque sem lei não há entendimento do pecado. Como eu saberia que matar é pecado se não tivesse uma lei, não matarás? Então a lei ela nunca foi o método salvífico de Deus. O método, na verdade, se eu posso usar essa palavra, o método, vou mudar. A vontade de Deus sempre foi Cristo Jesus, nunca foi a lei. E a lei é a forma de Deus colocar um espelho diante do homem de modo que ele perceba que ele precisa desse Salvador, desse plano perfeito de Deus, né? Então a gente passeou por isso daí no domingo e aí quando você entende que a lei ela te mostra esse cenário onde você é pecador e precisa de um Salvador, Jesus vem. E aí você vai ver Paulo dizendo, a lei foi dada para que o pecado aparecesse, mas aonde o pecado aparece, a graça superabunda. Então essa era a vontade de Deus, não era te mostrar que o pecado apareceu e abundou e te fazer se sentir mal. Era fazer com que enquanto você olha o pecado que te habita e te abunda, você percebesse que a graça de Deus superabunda nisso tudo aí. É como uma onda que vem e faz com que isso tudo suma e desapareça, né? E aí agora, por causa disso daí, por causa dessa graça que me inunda, eu não sou mais escravo do pecado. Porque aí o Paulo termina no versículo 14 de Romanos capítulo 6. Vocês não viverão mais escravos do pecado por não estarem debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Então foi mais ou menos por aí que a gente passeou. Então, inclusive, se você não viu a mensagem do domingo, ou na verdade a mensagem da nossa semana, né, que agora a gente tem uma celebração semanal, tá aí pra você, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E foi muito bom, assim, ouvir essa mensagem. Primeiro dizer que a última série, né, foi maravilhosa, a série de Salmos, e a gente começou aí com tudo nessa série nova, Livre Ponto. E o que mexeu muito comigo nessa mensagem foi porque eu tive já muitas conversas muito positivas e agradáveis com amigos que são crentes antes de mim
e que são de outras igrejas e que eles sempre ficaram nessa... Pra mim, não, Tico, mas peraí, cara, como assim? Livre do pecado? Não, o pecado continua aí no mundo. Não tem como você falar isso, que você tá livre do pecado. Aí o que as pessoas confundem é que a gente não diz que o pecado não existe mais. O que a gente diz é que agora, embaixo da graça, nós não somos mais escravos do pecado. E aí, como Antes eu era escravo dele. Exato. Agora eu sou senhor dele. E a melhor maneira da gente explicar isso, na verdade, é com a nossa vida. Isso. Então, Você é uma prova viva disso, inclusive, aprove a Deus que você tivesse aqui logo hoje. Exato. Eu fiquei muito feliz porque a melhor resposta, e eu sempre, muitas vezes termino uma conversa com amigos dessa maneira. Eu falo, olha, eu não tenho o mesmo conhecimento teológico que você, que está há 10 anos estudando, eu não sou pastor como você, mas eu tenho uma vida que antes era literalmente uma vida de desgraça, e hoje você que é meu amigo e que viu antes, olha e sabe. Ninguém precisa te contar, você sabe o que eu era e o que eu me tornei. Uhum. Então não tem como você ir contra um fruto. Isso aí. Né? Então por isso que eu estou muito feliz de estar aqui. Aprove a Deus. Eu sou um fruto vivo aí, uma mensagem viva dessa, que mostra que como se Deus precisasse fazer isso, mas quem olha pra mim e me conheceu antes e me conhece hoje, não tem como bater nessa mensagem. Você é uma carta viva, escrita com o Espírito Santo no coração. Cartico. Cartico. Vocês podem me chamar de Cartico, tá bom? A partir de hoje. Gente, me botaram aqui. Vocês sabem que esse Nossa, como que pode pensar tão rápido, né? Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos pra primeira pergunta então, Vitão? Bora. Olha só, a primeira pergunta diz assim: posso me considerar renascida em Cristo se ainda peco? Tem até alguns tópicos aqui, né? Mas vamos lá. Responde pra mim, Vitão. Tá. Posso me considerar renascida em Cristo se ainda peco? Eu vou até ler um texto aqui, que tá pertinho do que eu tinha separado para ler no final, que é 1 João capítulo 2. João vai dizer assim, 1 João capítulo 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então ele tá dizendo assim, ó, eu tô escrevendo isso aqui para que você não peque. Você não precisa pecar. Você pode não pecar. Seria inútil um texto dizer, eu tô descrevendo isso para que você não peque, se fosse impossível não pecar. Então, olha, eu estou dizendo isso aqui para que você não peque. Mas se, porém, você pecar. Se, porém, você pecar. Se, porém, um homem pecar, temos um advogado junto ao Pai. Ou seja, o que João está dizendo assim, olha, Vitor, Tico, na vida de vocês o pecado é se e não quando. E a diferença de se e quando é gigantesca. Se eu falar para você, Tico, quando eu for em Guarulhos é porque eu irei. Se eu falar pra você, Tico, se eu for é porque talvez eu não vá. O se não é... Eu não tô garantindo que irei. Então, o texto diz se alguém pecar. Então, assim, não pecar não é a métrica ou não é a maneira de a gente entender se alguém nasceu de novo ou não. Porque se alguém pecar, temos um advogado. O advogado está lá. Então a resposta é sim. A pergunta é se eu... Como que é? Posso me considerar renascida em Cristo? Com certeza. Se ainda peco? Com certeza. E como a gente acabou de dizer, o pecado ele não sumiu. Não, ele tá aí. Na verdade, só tem desgraça no mundo porque o pecado tá aí. Né? O pecado faz tudo que é de mal acontecer do jeito que acontece. Então, o que muda é que antes eu era escravo dele e agora eu sou o senhor dele. O Paulo lá em Romanos 6,11 vai dizer: considerai-vos mortos para o pecado. Ou seja, não é o pecado que morreu por Vitor, é o Vitor que morre para ele. E mais do que o Vitor que morre para ele, a fala é: se considere morto. Se considere morto. Tipo, Vitor, você tem potencial aí para pegar esse pecado e empregar ele de novo na sua vida. Mas se considere morto para o pecado. É um ato de fé. Da mesma forma que você considera que Jesus morreu por você, porque é uma consideração, é pela fé, você não estava lá, você não viu, é pela fé, o Espírito te convence disso, da mesma forma, se considere morto para o pecado. Muito bom. E o detalhe do si, né? Não é enquanto você peca existe um advogado. Isso. Não é para você viver São pecado, acasos. é o si. Exato. Se acontecer. Né? E é interessante que depois aqui a gente vai, enfim, no final eu vou falar sobre isso, mas qual que é o conceito pecado? Porque pecado não é só moralidade. Pecado é muito mais uma questão de condição, de autodestruição e destruição do outro.
Isso é pecado, né? Lá no pecado original, o pecado de Adão, o pecado que a teologia chama de original, o primeiro pecado, é o homem dizendo que quer ser autossuficiente, autoexistente, é o homem dando um pulo, se alienando de Deus. E desse pecado, ou seja, da alienação de Deus, da distância de Deus, desse pulo para fora de Deus, aí vai começar a aparecerem os pecados no mundo. E esses pecados, eles são autodestrutivos e destroem o outro. Então, é muito mais do que algo legalista. Não faça isso porque Deus não gosta. É uma questão de eu quero fazer bem pro Tico. E o Vitor soberbo faz mal pro próximo. O Vitor arrogante faz mal pro próximo. O Vitor imoral faz mal pro próximo. Pra si mesmo e pro próximo. É por aí. Perfeito. E a provisão está em Cristo, né? Para que não pequemos, é o que você falou. O pecado tá aí no mundo, mas a gente tem provisão em Jesus para não fazer. Isso aí. E começar acreditando nisso é o primeiro passo para que a gente não viva mais pecando. Perfeito. Bom, vamos lá. Pergunta número 2. Tem como um salvo viver uma vida de pecados e não perder a salvação? A desobediência pode levar à perda da salvação? Então, primeiro que a gente precisa entender aí é que é o seguinte: a salvação é pela fé. A salvação é pela fé, dada de graça. Então, na minha leitura, eu penso, na minha percepção, a minha forma de ler, que eu não posso vincular salvação com comportamento. Porque a partir do momento que eu vinculo os dois, eu estou dizendo que o meu comportamento me mantém salvo e que meu não comportamento faz com que eu perca a salvação. Então eu estou dizendo para Deus que a salvação não é dom, não é dádiva. Então, uma vez salvo é salvo para sempre? Eu acredito que sim. Eu gosto muito de citar, quando me vem uma questão como essa, eu gosto de pensar na parábola do filho pródigo. Uhum. Ele nunca deixou de ser filho. Uhum. Mesmo se alienando do pai, mesmo saindo, mesmo pedindo a sua herança e saindo, ele não deixou de ser filho. Tanto que o pai estava lá, pronto, esperando ele. O que aconteceu é que ele viveu uma vida que não era uma vida de filho. Ele queria comer comida de porco, né? Ele se desumanizou, né? Exatamente. Então, essa é a questão. Você não deixa de ser salvo, mas se você vive uma vida que não é como a de Jesus na Terra, você está comendo comida de porco. Você está se autoflagelando, está se fazendo mal, está fazendo mal pro outro, enfim. Perda de tempo, né? Exato. Vamos para a pergunta número 3. Sou perdoada por Deus, mas como lidar com o próprio sentimento de culpa e acusação? Exato. Como lidar? Eles são mentirosos. São mentirosos, então lide com eles como quem sabe que está lidando com uma mentira. Você não há mais condenação para você, não te resta culpa. E você concordar com isso daí e deixar-se levar nessa convicção é a força para uma vida de senhorio sobre o pecado. Porque enquanto eu me sinto culpado e condenado, o pecado reina sobre mim, a morte reina sobre mim. Então, quando eu me permito viver culpado, condenado e com esse negócio todo, medo de Deus, eu tô dando força para esse pecado que me habita, para que ele me governe. É isso que o Paulo vai dizer. Então, na perspectiva de alguém que vive nessa condição de culpa, de condenação e de medo, essa pessoa ela tá vendo só o espelho. É esse espelho aí que diz pra ela: olha, você é ruim, você é má, você é pecadora. E aí aquilo vai fazer com que o pecado apareça. É como a gente acordar de manhã e falar assim: e aí, o que eu vou pecar hoje, né? Não, exato. E não, a gente acorda de manhã e fala: Espírito Santo, estamos juntos. Ilumina Jesus em mim. O que faremos juntos hoje? Exato. Né? Então, se você vive esperando a próxima casca de banana que você vai escorregar, é uma loucura. Você tem que viver sabendo que você está com Cristo. E, né, voltando ao que você falou antes, e se acontecer, temos um advogado. Mas não é para acontecer, né? É isso aí. Pergunta número 4. Não dividir todas as riquezas materiais e não parar de almejá-las é ser escravo do pecado? Isso é boa, interessante. Interessante, não. Não dividir todas as riquezas materiais. Acho que não é só isso que o Evangelho propõe. O que o Evangelho propõe, o que Jesus propõe são algumas coisas. Ele propõe que a gente multiplique o recurso. Então essa é uma das coisas que Jesus pede. Multiplique seu recurso. Multiplique seu dinheiro. Só que aí a pergunta desse multiplique seu dinheiro é multiplicar para quê? Eu estou multiplicando
para fazer com que o dinheiro seja mais do que dinheiro. Aí é a hora que Jesus fala assim, ó, utilize o dinheiro desse mundo perverso para fazer amigos. E esse fazer amigos não é comprar amizade, não é isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo é assim, Vitor, pega o dinheiro, que é uma coisa aqui, e faça dele algo maior. Use dinheiro para coisas maiores do que dinheiro. Não pare nele. Não pare no dinheiro. É porque o dinheiro, quando você dá atenção para ele e coloca ele na posição de Deus, ele nem chama mais dinheiro, agora ele chama mamon. Então, mamon é o dinheiro elevado à categoria de Deus. E aí outra coisa que Jesus vai falar é assim, a partilha, seja generoso. Como ser generoso? Aí, irmão, existe 1 milhão de coisas que você pode fazer, inclusive uma das formas, não a única e nem a mais importante, você pode contribuir com uma instituição, com uma igreja, com uma comunidade. Então você que participa da sua comunidade, uma das formas de você ser generoso é contribuindo lá, confiando de que aquele dinheiro vai produzir vida em alguém. Aquele dinheiro ali não é só dinheiro, você não está pagando aluguel, você está mantendo a casa acesa, você está mantendo a casa funcionando. E enquanto a casa funciona, as pessoas vão lá ouvir o evangelho. Uma das formas, aí tem ONG, eu posso abençoar uma hamburgada, eu posso dar pro meu vizinho, eu posso, enfim, não vou terceirizar meu próximo. Se alguém aparecer para mim, é minha responsabilidade, né? Acho que vale sempre a pergunta pro espírito, né? Tem vezes que você se depara com uma situação que claramente o Espírito Santo explode no seu coração. Exato. Ajuda essa pessoa. Exato. Ou então entrega isso aí para tal pessoa. Ou Exato. então faça... Você tá num momento de generosidade da igreja e seu coração quase sai do peito e vem até... Já aconteceu comigo de vir até o número, assim, de quanto que é pra dar. Eu acredito. Até porque é aí que entra a nossa fala, né? Eu não acredito no dízimo. Essa fala do dízimo. Não é que eu não acredito em dar 10%. Eu não acredito em que eu dando 10%, Deus me devolve 90% ou Deus abençoa os 90%. O que eu acredito tudo é de Deus. E aí ele pode me pedir o que ele quiser. Exato. Porque não é meu. Então ele não está me pedindo, bom. Ele está me orientando o que fazer com o dinheiro dele. A prova de que nós não somos ou não estamos escravos do dinheiro é quando a gente está pronto para perdê-lo, né? Exato. Na verdade, é só dinheiro. Então, assim, é uma das formas. Então, não, você não tem que dividir. Não é esse negócio, vai ficar todo mundo com R$1.000. Senão tá errado. Não é, nunca foi essa a proposta do evangelho, né? Mas a proposta do evangelho é que ninguém perto de você esteja com fome. Perfeito. Né? Que ninguém perto de você esteja com frio. Porque Jesus disse que ele tem frio, Jesus disse que ele tem fome, Jesus disse que ele tem sede. Então ele disse que um dia ele vai chegar e vai dizer obrigado porque eu tive fome e você me deu de comer. Mas Jesus, quando eu te dei de comer? E ele vai responder, quando você deu para qualquer uma dessas pessoas, foi a mim que você deu. Então assim, eu gosto muito de uma mensagem que eu preguei, chamada Por Amor a uma Vida, lá no Caixotinho. Onde eu falo, não terceirize seu próximo. Seu próximo é seu próximo. O seu próximo não é o meu. Então não vai trazer para mim. Cuide do seu próximo. Então, não. A resposta é não. Mas tá aí o outro lado dessa moeda aí do não, né? Então o que Jesus pede são algumas coisas. Enfim. Amém. Vamos lá, a próxima pergunta, número 5 é: sob qual lei devemos viver hoje? Então, o apóstolo Paulo ele diz assim: portanto agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? E que não vivem mais. Quer ver? Vamos ler. Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, eu faço parte agora da lei do Espírito. E qual que é a lei do Espírito? É a lei da natureza espiritual, é o renascer. As obras da carne são imoralidade, não sei o que, mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, paciência, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então é aquele negócio, Jesus falando assim, você quer saber o resumo de tudo, Vitor? Se pegar essa Bíblia aqui, se eu tivesse que ter um versículo dela, se eu tivesse que escolher um versículo disso aqui para existir para sempre, eu escolheria João no capítulo 13, quando Jesus diz: um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros como eu vos amei. Ponto.
Então, é dessa lei aí que a gente faz parte, né? Em Cristo Jesus, o único dogma que permanece é o amor. A única regra de vida que permanece é o amor. Muito bom. Próxima pergunta diz assim, ó: podemos dizer que somos livres do pecado quando voltamos à comunhão com Cristo? Sim. Tendo essa palavra comunhão, não é relacionamento, não é esse negócio, a oração, leitura da Bíblia. Não, comunhão é essa unificação do seu espírito com o espírito dele. É o que no mundo oriental, lá do século 2, 3, eles chamariam de deificação. É quando o meu espírito se une ao espírito de Deus. Essa é a comunhão com Cristo. Então sim, mas vale a pena dizer isso, porque tem gente que pensa comunhão com Jesus é orar, ler a Bíblia, e isso daí tudo são reações da comunhão. Mas a comunhão é quando o meu espírito e o dele se tornam um só. Não sabestes vós que vocês que se uniram a Deus são um só espírito com ele? Então sim, nessa comunhão aí onde você se torna um só espírito com ele, o pecado não é mais seu senhor. Entra muito nessa consciência, né? Que a gente tanto fala de entender que Jesus, né? O Espírito do próprio Jesus habita em nós, né? Não, o Cristo por vive isso em nós, exato. Eu vivo nele, o mundo tá nele, eu tô nele, ele tá em mim, é uma coisa só. Tanto que quando a gente escolhe aceitar viver dessa forma, tem coisas que a gente faz que a gente nem entende, né? A maneira como a gente reagiu a alguma coisa, a gente pensa, nossa, eu não reagiria jamais dessa forma. Mas aí você se lembra, Cristo. O Espírito em mim faz aquilo que Jesus faria, né? É isso aí. Como é morrer com Cristo? Como é morrer com Cristo? Morrer com Cristo, quando Jesus disse, aquele que quiser me acompanhar, pegue sua cruz e siga-me, ele não está dizendo que você tem que viver com uma cruz, ele está dizendo, participe da minha morte. Isso é morrer com Cristo. Mais do que saber que Jesus morreu por mim, é saber que eu morri com ele. Então é a morte substitutiva, ele morre por mim, e a morte participativa, eu morro com ele. E quando eu morro com ele, eu não paro no túmulo, eu ressuscito com ele. O Paulo diz, aqueles que se assemelham em sua morte, se assemelham em sua ressurreição. E aí o mesmo Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 3, verso 10, que agora eu posso experimentar o poder da ressurreição. Então morrer com Cristo é esse mergulho na morte dele por mim, eu mergulho com ele, ou seja, eu não sei que ele morreu só por mim, eu sei que eu morri com ele. E quando eu passo por essa morte, eu não fico lá, de modo que quando eu renasço, eu posso dizer, já não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. Eu acredito que quando a gente fala isso, morrer com Cristo, a gente precisa levar a nossa mente, o nosso coração a entender que todos os pecados existentes, os que já tinham, os que iam, tudo que houver de pecado na terra, foi lançado sobre ele. Então é impossível que eu, Chico, me depare com a cruz de Jesus, entenda que eu morri com ele, e entendo mais ainda que eu renasci com ele, que renasci com a nova natureza, a natureza de Cristo, e eu ter a vida que eu tinha antes, né? É uma coisa de... Essa é a maneira de Deus, a disciplina de Deus é o amor. E se o amor não me transforma, de outras maneiras Deus nem gosta, porque sem amor nada vale. Então é a maneira de Deus. E aí que tá, a gente precisa parar de querer controlar o que vai gerar na vida das pessoas ou não, sabe? Eu não fui chamado para criar uma comunidade de pessoas que se comportem XYZ. Fui chamado para pregar o evangelho, pastorear as pessoas, as ovelhas de Jesus, e dar o alimento para elas, que é o evangelho, pregar o evangelho, o amor de Deus por elas. E o resto é coisa do Espírito Santo. Então, o mistério de testemunhar é o seguinte: testemunhar é pregar sobre Jesus no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Amém. Essa é a resposta sua, é a resposta de uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, né? Vitor, o que você acha das pessoas da Por Amor escutarem a sua mensagem, escutarem sobre a graça e fazerem da graça uma vida de quem pode errar e de quem pode louco. pecar? Eu responderei isso aí em diversos mundos. Primeiro que eu acho uma falta até do que fazer, de alguém ficar querendo ver comportamento do outro e aí linkar com a igreja que vai e com a mensagem que o pastor prega. Eu acho isso daí já uma perca de tempo.
Porque é nítido, a Bíblia diz que quem convence é o Espírito e não é a pregação do Vitor. Então assim, não importa quem é que tá pregando, é o Espírito quem convence, né? Então já começa daí. Agora, as pessoas já perguntaram pra mim se eu metrifico a qualidade da minha pregação com o resultado na vida das pessoas. É óbvio que não. Fazer isso é o mesmo que dizer assim, olha, o semeador que saiu a semear, a culpa é dele, porque a semente não nasceu no terreno rochedo, por exemplo, no terreno espinhoso. Não, ele saiu a semear e nosso papel é semear. E aí, quem quiser deixar-se frutificar, vai frutificar, porque o poder está na semente do evangelho. Então, assim, é mais ou menos por aí. Eu continuarei pregando a mesma coisa, o evangelho. O evangelho de Jesus, que é o evangelho todo que se transforma o homem inteiro, por completo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa salvação não é salvar do inferno, é salvar dessa condição alienada de Deus, aqui e agora. Não é só lá, é aqui e agora também. Então essa é a mensagem. Essa é a mensagem, sempre vai ser. Muito bom, muito bom. E eu tenho como provar que o que você diz é realmente do seu coração, porque uma vez eu te perguntei, eu falei, Vitor, a gente no começo ainda, né? Eu no começo com você, eu falei, Vitor, quando tem um apelo e várias pessoas aceitam Jesus, quer dizer então que a mensagem foi tipo a melhor que o cara poderia pregar. E aí você me disse algo que eu nunca esqueci. Você falou, nunca tente metrificar aquilo que Deus fez através da mensagem. Porque se uma pessoa apenas aceitou Jesus naquele dia, então quer dizer que você não pregou tão bem, ou que o fulano não pregou tão bem. E se naquele dia 50 pessoas aceitaram Jesus, ele pregou muito. Não tem nada a ver, isso é coisa do Espírito Santo. Exato. E é ele que convence, e nós não temos que tentar entender isso. E até porque quando a gente fala pra pessoa vir na frente, tem mais a ver pra gente abraçar ela e poder acompanhá-la, do que pra ela vir na frente e ser salva. Ela já foi salva enquanto a mensagem era pregada e o Espírito Santo a convencia. Exato. Não pelo poder da oratória, da comunicação de quem pregava, mas pelo poder do Espírito que convence, né? Perfeito. Então é por aí. Perfeito. A próxima diz assim, ó. Como me tornar cada vez mais consciente do que é estar em Cristo? É renovação de mente, né? Isso aqui, ó. Escritura, ler, meditar, crer na vida que tem aqui. Eu diria que a melhor forma é essa, é meditar nas verdades de Deus sobre você, que estão aqui nesse livro, obviamente lendo da perspectiva correta, fazendo a distinção, né, do que é versículo, palavra de Deus, do que é texto, história e encarnação do Cristo, né? Então, tá aqui, o alimento está aqui. Mostra aí, gente. Ele tá mostrando a Bíblia pra vocês aí, viu? Tá aqui, ó. Ó, é a Bíblia. É a Bíblia. Ele tá dizendo que o alimento é a Bíblia. É a Bíblia. Faz um recorte dessa e bota lá. É a Bíblia. É a Bíblia. 2 minutinhos, só um recortezinho dessa aqui. Isso aí. Essa aqui é... E tá aqui, Nós amamos a Bíblia, cara. cara. Não tem o que fazer, tá tudo aqui. Agora, a pergunta é como ler, né? Como ler. Como ler. Mas tá aqui. Eu gosto de uma coisa também que aprendi com você, com o Kagawa, como aplicar isso, né? Um bom modo de aplicar, além de ler, a gente começar a falar aquilo que Deus diz sobre nós, né? Então, o que a gente lê aí, a gente fala sobre nós, a gente usa a nossa boca, porque quanto mais a gente fala o que Deus diz sobre nós, mais a gente entende quem somos em Deus a boca e por fala que do que o estamos em coração Cristo. tá cheio. A boca fala do que o coração tá cheio. Então, o inverso é verdade. O que eu falar vai encher meu coração. Então, eu posso encher meu coração exato. falando, meditando. Crie, né? Crie, por isso falei. Então, exato. Por Fale. isso que quanto mais você medita, quanto mais você tem esse entendimento, mais você vai falar, mais vai fluir, né? Isso. Eu tô muito sério aqui, hein, gente? Vocês estão gostando disso ou não? Eu sou um cara sério. Pai de família, pô. Vitão, como crescer na graça e no conhecimento? Acho que é um complemento, né? É a mesma coisa. Um complemento crescer aí dessa... é pelo Espírito. E esse Espírito, ele faz que a letra tenha vida, né? Então... Acho que se despida da justiça própria também, né? De uma vez por todas, né? Isso daí é... Você Na verdade, mérito, esse é o né? novo nascimento. O novo nascimento é entender que eu não existo, eu subexisto. Não existe mérito nem eu estar respirando. Se Jesus para de respirar agora, eu morro. Então, a primeira coisa que me vem quando eu nasço de novo é que a minha vida subexiste na dele. É o que Paulo vai dizer. Nele nos movemos e subsistimos.
né? Então, nem temos luz própria. Nossa luz é a luz dele, Amém. né? A nossa vida é a vida dele. Então, até escrevi ontem à noite lá no meu Instagram que andar com Jesus é o seguinte: a vontade de Deus é ser um pai de família. E essa família é composta por muitos irmãos à imagem do primogênito. Então, andar com Deus, andar com Jesus é um processo de cristificação, né? É onde eu vou me tornar isso daí. Eu quero me tornar esse Cristo aí encarnado, né? Então, da mesma forma que quem vivia a vida de Jesus era o Pai, que ele dizia: quem me vê vê o Pai, é o Pai que está vivendo em mim. Eu penso que o Vitor deve dizer: quem me vê vê o Cristo, vê Jesus vivendo em mim. Então, vem daí, crescer na graça, no conhecimento, é desse lugar aí. Então, enfim, o Espírito Santo iluminando o Cristo. Eu gosto muito de uma fala que eu me esqueci quem que foi que disse isso daí. Enfim, um teólogo, se eu não me engano, ele é russo. Ele disse que o Espírito Santo é como uma luz que fica aqui atrás da gente, assim, e aí ele ilumina a face do Cristo à nossa frente. E aí, conforme nós olhamos para a face do Cristo iluminada na nossa frente, nós vamos ser transformados naquilo que estamos vendo. Muito bom. Sim. E acho que uma maneira de não sair disso é exatamente essa questão de nunca... A gente tem que se ver livre da justiça própria de uma vez por todas, né? Isso. Como você falou, novo nascimento. Porque uma forma de cair da graça é essa. É eu começar a achar que eu mereço, começar a achar que por minha causa, não, se eu fizer mais isso aqui, Isso. aí eu vou conquistar aquilo lá. Ou então achar que isso aqui não deu certo porque tá faltando isso da minha parte, né? Sendo que nós temos tudo em Cristo, né? Isso aí. Tudo é graça. Tudo é graça. Mais uma seguindo nessa linha, mais ou menos, como ouvir a voz de Deus. Parece uma pergunta simples, mas acho que é uma dúvida de muitos, né? Como ouvir a voz de Deus? É dúvida de muitos porque mistificaram muito. Querem ouvir uma voz aqui, querem ouvir uma voz aqui. Mas o Espírito Santo, ele fala na nossa consciência. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8 que a mente dos nascidos de Deus, elas são voltadas às coisas de Deus. Então Deus está falando o tempo inteiro, até nas nossas vontades. O querer e o efetuar vem de Deus. Então Deus fala, Cristo é a palavra de Deus, Cristo é a fala de Deus. Então, como saber se o que está vindo na minha consciência, se está vindo no meu coração, se o que eu estou pensando é Deus? É Cristo. Reflete o Cristo. Se modela no Cristo. Agora, quando as pessoas querem ouvir a voz de Deus, quem é meu namorado? Que faculdade eu faço? É aquilo que você falou, como se Deus estivesse microgerenciando a terra, né? Exatamente, como se Deus tivesse assim, não, ele te deu uma vida aí, uma escolha para você ter, uma inteligência para você fazer. E o Espírito dele, principalmente, né? O Espírito do Cristo dentro de você. Então, assim, eu não chego aí, entendeu? Eu vejo a fala de Deus como sendo Cristo Jesus. Então, ele fala Cristo, ele aponta Cristo, ele me leva a Cristo. O meu querer foi santificado. Então, Paulo vai dizer que o querer e o efetuar vem de Deus. Mesmo Paulo, em Romanos 8, vai dizer que minha mente é orientada a satisfazer a vontade de Deus, porque minha mente foi santificada, né? Então, Deus está vivendo em mim. Então, a maneira de Deus querer é eu querendo, né? Então, por aí. Amém. Como saber se as escolhas da minha vida foram as mesmas que Deus tem para mim? Nossa. Como saber se as escolhas da minha vida foram as mesmas? Mesmas escolhas que Deus tem para mim. Nossa, acho que eu não tinha visto isso aí, não. Não sei. Não tem como, não tem resposta. Isso é um mistério, né? Muito grande. Não sei, até porque eu nem sei esse negócio aí, as escolhas que Deus tem para mim, como se Deus tivesse determinado, pré-determinado e determinado. Eu acho que a escolha de Deus para nós é que sejamos felizes e abundantes em todas as coisas. Então, se eu, no meu casamento com a Tatá, me sinto feliz e abundante, eu creio que... Mas e o cara que tá triste hoje? É porque não é a mulher da vida dele, entende? Não, mas aí a gente tem que tomar cuidado para não confundir algo da nossa humanidade ou da fase que o cara tá vivendo e colocar isso, né? Até a nossa geração é uma geração muito impaciente. Muito. Na verdade, o problema dessa pergunta é achar que Deus é a força causal ou poderia ser a força causal de todas as minhas escolhas. E então eu não tem como metrificar isso daí. Não tem como. Não tem como. Tem gente que acredita que até um casamento feliz pode ser o casamento errado. Inclusive, nessa semana agora, eu atendi um casal que falou pra mim que eles saíram da igreja deles porque eles começaram a namorar e os líderes deles, ambos, achavam que eles tinham que casar com outra pessoa.
Então, assim, é loucura demais o que vem na cabeça das pessoas quando uma pergunta dessa é feita. Então, eu acho que não tem isso daí, não. Você tem consciência, você tem liberdade de escolha, você foi feito um ser livre. Para Deus poder dizer que te fez por amor, ele tem que ter escolhido te fazer em liberdade, porque sem liberdade não há amor. Ninguém ama fazendo escravo, né? Ninguém ama fazendo alguém refém das suas escolhas. Então, se Deus te fez porque te ama, ele te fez em liberdade. Então, as escolhas são suas. Deus sabe todas as coisas, não porque ele determinou, mas porque ele é soberano e é eterno. E eternidade é a ausência do tempo. Deus está fora do tempo, por isso ele sabe. Mas não é porque ele sabe que foi ele que fez aquilo lá acontecer. Então, tire esse peso das suas costas, pense, reflita, leve em consideração seus pensamentos, a sua consciência e escolha. Pronto. Muito bom. Acho que é por Isso aí. que sabe o que você faz? Você vai anotando. E aí, o dia que for a hora, você encontrar Deus face a Você face, pergunta a ele. aí você vai ticando, isso aqui era, isso aqui não era. Aí nós vamos saber melhor, né? É isso aí, acho que é por aí. Vamos mais uma, ó. O limite entre liberdade e libertinagem é entender a morte participativa? Na verdade, o fim da libertinagem é entender a morte participativa. O fim da libertinagem. Por que é a libertinagem? A libertinagem é o uso intencional para o mal da liberdade. Então, ser libertino é alguém que intencionalmente, por livre escolha, escolhe se autodestruir e destruir o outro. Isso é ser libertino. E a gente nem chamaria de liberdade, né? Exatamente. É uma falsa liberdade, né? Uma falsa pretensão de liberdade. Você continua Porque escravo. aí João vai dizer isso daí. Ele vai falar assim, ó, uma pessoa que vive fazendo mal para o outro, não amando o outro, dando para o outro ódio, destruição, essa pessoa aí precisa nascer da justiça de Deus. Precisa nascer de Deus. Né? Então, uma pessoa que ela vai vivendo nesse estado aí de libertinagem, de autodestruição e destruição do outro, ela está sim utilizando da falsa liberdade. Agora, eu não vou poder metrificar, Vitor, essa pessoa daí é salva ou não? É aquilo que eu volto lá naquela pergunta. Essa não é meu papel. Jesus nunca pediu para mim acertar se alguém é salvo ou não. Nunca. Nunca. Ele nunca disse isso. Isso aí é trabalho dele. Né? O Espírito convence, Jesus salva, o Pai julga. O Vitor ama. A gente tá aqui para amar e reconciliar. O Vitor né? ama. E o julgamento de Deus é amor também. Então, assim, quando eu falo Pai julga, não é um juiz de beca. É um pai. Então, bom, é isso. Eu acho que tudo parte do amor de Deus, né, por nós. Porque se você pensar em liberdade, quando eu penso em liberdade, a primeira coisa que eu penso é a cruz. Sim. Eu visualizo Jesus pregado na cruz para que eu pudesse ser livre. E aí, com essa imagem, E aí, a liberdade é não fazer tudo que quer. Porque ser escravo é fazer tudo que eu quero, entendeu? Isso é ser escravo. Ser escravo é não saber falar não para o que eu quero ou para o que eu queria. E uma forma de ser livre também é você pensar sempre no outro antes de tudo, né? Não, mas esse daí tinha que ser o primordial, né? Primordial, porque primeiro. Até mesmo um pecado que você comete sozinho, uma vida de libertinagem que você escolhe, mas mesmo que seja sozinho... Nunca é sozinho. Pecado é sempre comunitário. Sempre você vai ter... não vamos entrar em detalhes aqui, mas pecado sempre você vai estar fazendo alguma coisa... vai refletir em você, nas pessoas. Eu acho que uma das coisas mais legais que eu falei na celebração foi: pecado nunca é individual. Muito bom. Você peca, afeta o outro. Afeta você e o outro. Pecado é sempre autodestrutivo e destruidor para quem está do lado. Assim como você disse também que é sobre a salvação também não ser, né? Nós como comunidade, amando o outro, puxando o outro, ajudando o outro. E o que é perseverar na salvação? Aí tem pessoas que vão achar que perseverar na salvação é se manter salvo. Na minha cabeça, na minha consciência, perseverar na salvação é manter aqui entre mim, o Tico, o Rico, o Tiagão, o Murilo que está aí e tal, a gente se manter perseverante na vida do salvo. Admoestando uns aos outros, estimulando uns aos outros na boa obra, que é o que Hebreus vai dizer no capítulo 10. Né? Quando estiverem juntos, se edifiquem, se exortem e se estimulem nas boas obras. Então isso aí para mim é perseverar. Muito bom. Mas enfim. Boas conversas, né? A gente se cercar de coisas boas e de coisas de Jesus, né? Porque às vezes a gente acha que nem eu mesmo faço muita piada com tudo. Às vezes você acha que você pode falar o que você quiser, onde você tá, com quem você tá, e a gente precisa... Tá sempre um edificando o outro, cara. Aquilo que eu falo.
faz você rir, legal, beleza, mas te lembra Jesus ou qualquer coisa que não lembra a gente não faz, né? Uhum. Vamos lá, então, a nossa última pergunta aqui diz assim, ó, como aconselhar alguém que não entendeu essa liberdade e continua pecando? Primeiro ponto, eu diria para você não se condenar, não é você quem convence. Segundo ponto, eu diria o que o apóstolo Paulo fez lá em Corinto. Ele disse: vocês se esqueceram que são um só com Jesus e que quando vocês fazem o que fazem, Jesus está em vocês e com vocês. É sério que vocês vão continuar fazendo isso com Jesus? Então eu garantiria para ela essa unidade dela com Cristo. Então eu te garanto, olha, Cristo está em você, independente do que você está fazendo. Você é amado por Deus, independente do que você está fazendo. Cristo mora e continua morando em você, mesmo com tudo que você está fazendo. Agora, você quer levar ele nesse lugar? Você quer fazer isso com ele? Você quer colocar Jesus nessa situação? É mais ou menos isso que Paulo faz lá em Coríntios. Então eu caminharia por aí. Agora, o que vai acontecer depois dessa conversa aí, não cabe a mim. Como eu disse, testemunhar Jesus é pregar o evangelho no poder do Espírito Santo, deixando o resultado com Deus. Eu acho que às vezes rola uma dificuldade das pessoas, pelo menos muita gente que vem falar comigo, rola uma dificuldade de crer 100%, sem nenhuma dúvida de que Jesus está em mim. É. E está em você, que creu. É. Porque assim, é só você imaginar esse ato pecaminoso, essa vida de libertinagem que eu tô vivendo. Se Jesus estivesse aqui como pessoa sentado do meu lado, cara, o que você ia fazer a não ser amar ele, abraçar ele, chorar com ele, agradecer ele e fazer coisas que ele faz? Nada mais, seria impossível. Então as pessoas parecem que ficam esperando a volta do Jesus encarnado para se libertar de tudo isso, quando na verdade o Espírito escolheu morar em nós para que a gente entendesse que agora somos um. E já que eu sou um, toda vez que, principalmente no começo, no meu começo, quando eu cheguei na Igreja por Amor, toda vez que eu pensava em pecar, eu me lembrava, opa, peraí, mas Jesus está aqui comigo, aqui, ó, olha para um lado, olha para o outro, não tô sozinho mais. Jesus, ele tá comigo aqui, é impossível eu fazer isso que eu fazia antes, quando eu não tinha essa certeza. Eu achava que era Jesus no céu e eu na terra, sendo que nós estamos juntos, unidos, né, um só. Então eu acho que crer nisso é muito importante. Dentro, fazendo com você, imagina. O Paulo vai além ainda. Mais forte ainda, fazendo comigo. É o que Paulo diz. Ele fala isso. Você não sabe quando vocês se unem a uma prostituta aí, vocês estão fazendo Jesus fazer isso com vocês. Então, é muito louco ele pensar vai isso. mais ainda, assim. Ele... Pensar, tipo, caraca, eu tô sujeitando Jesus a fazer isso aqui. Meu Deus. Bom, é isso. Eu espero que tenha edificado você. E pra gente terminar, eu quero ler capítulo 3 de 1 João, no versículo 9. Que diz o seguinte: aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, porque a semente permanece nele. E não pode viver lá porque é nascido de Deus. E aí ele continua e diz assim, ó: nisto os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas próprias obras eram más e as de seus irmãos justas. Aí um pouquinho mais à frente, no versículo 15, ele diz: qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Nisto percebemos o amor de Deus, porque ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Né? É interessante que João deixa claro aqui que essa prática da injustiça é não amar. Então, quando Jesus disse que se eu amo a Deus e o próximo, eu resumi a lei. E aí vem Paulo depois e diz que contra o fruto não há lei. E aí depois vem Jesus lá no João capítulo 13 e diz: Vitor, a única coisa que você precisa fazer é amar como eu te amo. A somatória disso tudo dá uma lógica pra gente que diz o seguinte: amar, amar e amar. Nisto vão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Então, a vida do santo não é a vida moralista, legalista. A vida do santo é a vida do amor. É a vida do amor ao outro, a vida do amor a Jesus no outro, a vida do amor à criação, ao que Deus fez. Eu amo o que Deus ama e odeio o que Deus odeia. O que Deus ama é o mundo. Deus amou o mundo. Deus amou o Tico.
Deus amou o mundo criado e as pessoas. Agora, o mundo que Deus odeia é o sistema da soberba, é o sistema do ódio. Esse mundo Deus odeia. É esse mundo que João vai dizer: não sejam amigos desse mundo. Não seja amigo da soberba, não seja amigo da paixão da carne, não seja amigo da concupiscência dos olhos. Então esse mundo aí Deus odeia também. Deus não odeia quem comete, Deus odeia isso daí, porque isso daí, soberba, paixão da carne, concupiscência dos olhos, é o que destrói o homem e faz com que o homem se torne um destruidor de tudo que encontra à sua volta. Então, quem nasceu de Deus, ama. Ama. E nisso se resume o Evangelho. Vão e Muito bom. façam o que eu fiz por vocês. Na verdade, esse é o convite do Evangelho. Deem a experiência que vocês tiveram com Deus para o outro e para o mundo ao seu redor. É isso. Que o Espírito Santo continue iluminando aí a face de Jesus, lembrando ele essa lanterna por detrás que ilumina a face de Jesus à nossa frente. E enquanto nós olhamos Jesus, nós estamos sendo transformados de acordo com a sua imagem, disse Paulo lá no capítulo 3 de Coríntios, versículo 18. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Amo vocês, Chico. Obrigado. Muito obrigado, irmão. Foi uma honra. Obrigado. Tamo junto, igreja. Amém. Beijo.